Bom, pessoal, são 8h05. Eu sei, imagino que alguns de vocês estejam aí no plantão. Então, vamos priorizar quem já está aqui presente e vamos iniciar. A gente já está contando com alguns participantes, que eu tenho um bocado já aqui, mas eu não sei quantos. Bom, vocês estão conseguindo ver a apresentação aí? Eu estou. Então, beleza. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui ela também. O senhor está me ouvindo, doutor? Estou ouvindo perfeitamente. Agora, e nesse momento, eu só não estou vendo ninguém, porque agora eu estou só olhando a tela do meu computador. Ok. Pronto, então vamos lá. Eu vou ver se eu deixo meu celular aqui mais longe, para evitar a microfonia. E se der alguma coisa errada, você me avisa. Mas quando você chegar perto, vai dar microfonia. Pronto, galera. Não sei se vocês estão me vendo também. Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo muito bem, Ouvi doutor. tranquilo. Então tá bom. Estou ouvindo, sim. Estão vendo meu rosto aí? Sim. Não. Tá bom. Sim. É porque eu só tô vendo a minha apresentação. Deixa eu ver se eu só pentear o cabelo aqui. Pronto, vamos começar. Tá assanhado. Tá penteado já? Tá. Tá bom. Pessoal, seguinte. Vai ser super rápido, porque acesso subcutâneo a gente tem muita coisa para falar, mas essa primeira ideia é a gente fazer o básico, saber mais ou menos o que é e não dar muito detalhe. Tanto porque nem tem tanto detalhe, a gente vai dar uma pincelada rápida sobre o que é. Como isso seria muito bom se a gente desse uma aula prática, então eu coloquei alguns vídeos para a gente ver como é a técnica e seria legal se o pessoal testasse nos pacientes. Quer dizer, né, usar o paciente como cobaia, se bem que isso acaba acontecendo, mas quando eu aprendi, a gente estava numa sala e o professor ensinou e eu peguei em outras pessoas e outras pessoas pegaram em mim. E a gente usou aqui o sítio da Subclávia. Vocês podem tentar fazer isso e se todos vocês trabalham nos hospitais que eu trabalho, eu acho, né? Nosso das Neves, Clementino Fraga e Edson. Quando eu tiver de plantão, vai lá e pede, eu queria ver um acesso subcutâneo, a gente tenta ver um paciente aí que pode ser elegível. Ou se vocês quiserem organizar uma aulinha prática super rápida, a gente faz uma aulinha prática super rápida, passa esse slide novamente e a gente vai testando um no outro. E é uma coisa que vocês vão ver que não dói. Mas tem um pontozinho dolorido que eu vou falar mais adiante. Vamos seguir. O que é hipodermóclise? Do jeito que a gente tem venóclise, que é uma veia, que você pega a veia, pega o acesso na veia, você tem também a hipoderme, que você usa ela como sítio de acesso. A hipoderme é abaixo da pele, a hipoderme é ricamente vascularizada e ela tem também aquela drenagem linfática. Então, quando você joga um medicamento ali, ele é pego pela drenagem linfática. A gente vai ver que isso acaba sendo uma das desvantagens, que o efeito é um pouco mais lento do que a via endovenosa. Quando considerar o uso, às vezes a gente pega, por exemplo, aqueles idosinhos que estão em cuidados paliativos, da geriatria, ou pessoas que estão muito desidratadas. Às vezes a gente vê pessoas jovens sarcopênicas. Sarcopenia é quando você perde toda a musculatura, fica só aquele couro e o osso, como se diz. Lá no Clementino Fraga a gente vê pessoas jovens assim.
Então, você fica tentando pegar o acesso periférico e perde, fura 10 vezes, causa dor, causa desconforto, o paciente fica com medo, o paciente fica com quando você fala, perdeu o acesso, vamos tentar de novo. O paciente já começa a chorar, e a gente já viu isso, porque você vai ter que tentar 10 vezes, o paciente sabe que ele tem uma veia ruim. E aí esse paciente é um excelente candidato ou para via oral ou para via subcutânea. Nem todos os medicamentos podem ser feitos em via subcutânea, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, quando considerar seu uso, quando o paciente tem uma via endovenosa difícil, ou fica perdendo, pega o acesso, conseguiu pegar, daqui a 2 horas extravasa, amanhã tem que pegar de novo, vamos ser dar uma hidratada nesse paciente pela via subcutânea. Qual é a vantagem do acesso periférico? A gente já mais ou menos falou aqui, né? O acesso periférico, ele tem uma duração um pouco menor, ele dura aproximadamente 3 dias, dependendo do serviço, pode durar até um pouquinho mais. Mas é um acesso que ele é dolorido para pegar. Às vezes você fura 1, 2, 3, 4 vezes para pegar. Quando você pega de primeira e quando você vê que o paciente tem uma veia boa, essa veia aqui você pega direto. Então isso aí você nem precisa considerar uma hipodermólise, porque vai ser um paciente jovem, vai ser um paciente um pouco mais forte. Qual é a vantagem do acesso central? O acesso central é uma via de medicamento excelente, excelente. Dói para pegar? Dói um pouco, mas você faz anestesia, é um pouco incômodo. Fica aquele dispositivo ali no pescoço, subclávia, ou pior ainda na femoral. Mas o problema é que o acesso central, ele traz muito problema. Ele pode causar um aneurisma. Quando você pega a artéria e a veia, aí a artéria sangra para dentro da veia, dilata a veia, é complicado, principalmente se for em femoral. O acesso central é uma porta de entrada de infecção muito grande. Então é muito comum você ver o paciente estar com acesso central há 10 dias, 12 dias, o paciente começa a ter febre, começa a subir leucócito, aí você fala, o paciente infectou. Aí você tira só o acesso central, 2 dias depois o paciente já melhora. Então era só o acesso que tem um acesso muito grande à corrente sanguínea. A hipodermóclise não tem. Então você vai ter uma sepse causada pelo acesso central sim. Pelo periférico, muito difícil, mas também pode acontecer. Pelo acesso subcutâneo, é praticamente impossível. E qual é a vantagem da via oral? Porque via oral, às vezes, o paciente está muito debilitado, está no finzinho de vida, tem disfagia, não consegue engolir, ou então não consegue absorver a alimentação. Então tem uma série de problemas que podem advir da via oral e a gente precisa de uma nova via. A gente tem aqui as 3 principais sítios de acesso. A gente tem aqui, vocês não conseguem ver, não sei se vocês conseguem ver aqui o mouse, mas a via intradérmica ela é logo abaixo da pele, do tegumento, logo abaixo da pele é a intradérmica. Tem logo abaixo da derme tem a hipoderme, que é o nosso sítio de acesso, e logo abaixo disso aí vai ter a musculatura, que é o acesso, o acesso não, né? É a via intramuscular, a via subcutânea e a via intradérmica, aqui na derme, aqui embaixo. Aqui são as velocidades. Vocês estão vendo o mouse? Sim. Sim. Aqui são as velocidades de absorção. Quando você pega, por exemplo, um paciente na via intravenosa, ela já começa a fazer todo o efeito do remédio. Você faz, por exemplo, a dipirona. Tem alguém com áudio defeituoso ligado aí. Aí você vai fazer uma via intravenosa, por exemplo, uma dipirona. Ela faz o efeito máximo e aí esse efeito começa a decair. Na morfina, você vai fazer o efeito logo máximo. A morfina dura 4 horas, o efeito analgésico, mas dura 2 horas os benefícios de conforto e etc. Eu digo isso porque no cuidados paliativos isso é mais importante. E quando você coloca a via subcutâneo, você tem menos flutuação plasmática. Aqui, ó, a via intramuscular, você faz a via intramuscular, ele dilata um pouquinho, aí começa a fazer a absorção, aquele líquido que está ali no intramuscular, ele começa a ser absorvido, aí você começa a ver o efeito da droga. A via subcutânea é um pouquinho mais lenta, mas é um efeito um pouquinho mais estável, e a via oral é a via de eleição, né? Quais são as vantagens da via subcutânea? Ela é mais acessível e mais confortável do que a via venosa, porque você não precisa pegar tanto.
Então você pega aquele vozinho idoso, sarcopênico e tal, você começa a fazer o acesso, pega 1, 2, 3, 4 tentativas, pega uma vez, perde no dia seguinte, faz de novo. Então o acesso subcutâneo ele é um pouco mais confortável. E ainda, depois que ele está lá, ele fica lá na barriguinha, não mexe muito, o paciente não precisa ficar com aquele braço duro. Na pediatria isso é muito utilizado, você não precisa colocar aquela madeira e enfaixar o braço do paciente para evitar que o paciente dobre. Então é confortável por isso. É de fácil inserção. Se você vê uma vez, se você faz uma vez, você vai fazer pro resto da vida. Então é bem simples. O tempo de permanência do acesso subcutâneo ele é um pouquinho maior. Se você estiver usando o catéter agulhado, que a gente vai ver daqui a pouco, que é o scalp, ele dura por volta de 5 dias a 7 dias. Se você está usando o catéter não agulhado, você vai ver daqui a pouco também, que é o gelco, que ele dura de 7 até 11 dias, se não tiver flogose, nem perder, não exteriorizar, nem nada. Complicações locais são bem raras, redução da flutuação plasmática, como a gente viu no slide prévio, e baixo custo. Você precisa só do material para fazer um acesso periférico. É muito baixo custo quando comparado a uma PICC Line, que é absurdamente cara, um acesso central, que é muito caro. Quais são as desvantagens? O volume de infusão ele é limitado. Você vai pegar, por exemplo, o cara está desidratado, você está com acesso periférico, com acesso central, você bota lá para correr 2.000 ml de soro. Ele está com acesso periférico bom, está com, sei lá, 20, 18, você pode botar para correr aí o volume à vontade. Mas no subcutâneo, você tem uma limitação. Você não pode, no início, você pega, por exemplo, vai fazer 1 ml, já vê que já fica aquela bolinha. Você tem que fazer uma massagenzinha para dissolver. Faz mais 1 ml, mais outro ml, tem que ser bem lentinho. Você não pode colocar, por exemplo, uma hidratação para fazer uma expansão volêmica do paciente. A absorção é variável, né? Porque depende do paciente. Às vezes você pega aquele paciente que está demasiado, você faz o medicamento e esse medicamento ele se dilui naquele edema. Então, perdão. Então aquele medicamento vai para o edema do paciente. Ele vai ser absorvido? Talvez ele nem seja absorvido. E nem todos os medicamentos são compatíveis com a via subcutânea. Bom, tem algumas contraindicações. Contraindicações absolutas. A primeira contraindicação absoluta de tudo é recusa do paciente. Ele falou, eu não quero que você faça um acesso subcutâneo em mim. Se ele estiver consciente e orientado, você é obrigado a respeitar isso. O paciente está muito anasarcado, pelo motivo que eu acabei de explicar, vai fazer um remédio e ele se dilui naquela piscina de líquido que está embaixo da pele do paciente. O paciente está lá na UTI todo anasarcado, você não pode fazer um acesso subcutâneo, que você vai jogar um pouquinho de líquido no meio daquele edema todo. Não vai ser absorvido. Trombocitopenia grave, necessidade de infusão rápida de volume. Então você pode até fazer volume no paciente por subcutâneo, mas você não pode fazer uma expansão. O paciente teve um trauma, perdeu aí 500, 700 ml de sangue, aí você vai ter que pôr 3.000 ml de cristalóide, vamos fazer um subcutâneo. Não dá, aí você tem que ter outra via. Infecção local, se o paciente está com uma infecção bem grande, aí você vai escolher um sítio que está com infecção, que está com erisipela, que está com celulite. Não, você tem que escolher um sítio que não está doente. E, claro, obviamente, você não pode fazer aqui na articulação do joelho, do cotovelo, fazer um acesso subcutâneo aqui, não dá para fazer. Contraindicação relativa. Caquexia, dizem que é uma contraindicação porque o paciente perde o subcutâneo. Então, você pega na pele dele assim, ó, você vê que a pele dele não tem subcutâneo. É só a pele e embaixo é a camada muscular, que às vezes é só uma peinha de nada. Mas se você fizer um medicamento aqui, essa vascularização ainda continua. Então, por isso é uma contraindicação, porque pode influenciar na absorção, mas é uma contraindicação relativa. A ascite, se o paciente tiver com aquela barriga distendida, o subcutâneo dele está todo distendido, a barriga está desse tamanho, você vê que a barriga chega, brilha, então você não pode fazer um acesso subcutâneo ali, que ele não vai doer, não vai distender o subcutâneo, não vai ter boa penetração e boa distribuição. Pacientes com circulação linfática comprometida e o edema local. O paciente está todo edemaciado. Aí você vê que a barriga dele está desse tamanho, que está tudo desse tamanho, mas aqui, como ele fica mais sentadinho, aqui em cima, embaixo da clavícula, está um pouquinho mais sequinho. Então você escolhe esse sítio. Ah, o paciente está edemaciado. Sim, mas você está usando um sítio que ele tem a circulação sem passar pelo edema. Pessoal, qualquer pergunta, vocês
interrompam aí para a gente responder o que for surgindo, certo? Tem alguém que está com o áudio aberto aí? Vamos lá, quais são os sítios que a gente pode utilizar? Aqui a gente pode utilizar, aqui é a clavícula, né? Logo abaixo da clavícula a gente pode utilizar os dois sítios. Esse sítio aqui está escrito 250, mas é volta de 450, 500. Galera, tem alguém... Presta atenção no áudio aí, galera. Quem está com o áudio aberto aí? Aqui na região... Doutor Breno, alguém está com o microfone ligado, que está dando um pouco de interferência. Deixa eu ver se eu acho. Maria Estefânia? Maria Estefânia. É Maria Estefânia que está com o áudio ligado. Ela ligou a aula e foi embora. Bom, então esse subclavicular você pode fazer 450 até 500 ml. Pode ser aqui na área lateral do abdômen, que você pode fazer até 1000 ml em 24 horas. Então você pode fazer 1000 ml aqui e você pode fazer 1000 ml aqui do outro lado. Pode ser feito isso? Pode, vale fazer isso aí. Você pega mais de um sítio e consegue fazer mais medicação. Nessa região aqui da coxa, você pode fazer tanto anterior quanto lateral. E aqui você pode fazer até 1500 ml de... Eu vou uma mensagem aqui quando eu crescer. Hã? Posso continuar? Bom, você pode pegar aqui nas costas também. Aqui você não vai poder pegar com o gelco, mas você pode pegar com o scalp. Porque o gelco ele tem a boquinha redonda. Quando você coloca aqui que o paciente deita, aqui ele fica pressionando a pele e deve ser bem incômodo. Se você colocar o scalp, que ele é bem fininho, dá bem certinho você colocar aqui na região escapular. Scalp, escapular. Bom, a gente tem aqui alguns tamanhos de gelco e de scalp. O gelco 14 ele é bem grosso, então ele daria para você fazer uma drenagem de tórax, alguma coisa assim. O gelco 24 é muito fininho, você vai usar talvez em pediatria, neonato, é bem fininho mesmo. A gente prefere o gelco 22, é o que eu uso na maioria das vezes. Há quem julgue que você pode usar o gelco 20 também. Até pode. Eu prefiro usar o gelco 22. E se você for fazer com o scalp, preferir o 21. Tá bem aqui. Certo? O que a gente vai precisar? É bom a gente precisar usar uma seringa, uma bem pequenininha como essa. Não, pode ser uma seringa bem pequena mesmo, de 1 ml ou de 3 ml. A gente pode pegar um multivia, porque o multivia aqui, ele vai ficar inserido diretamente aqui na saída do gelco. E aí quando você coloca o esparadrapo, você já fecha os dois juntos. Isso aqui dá para você uma maior comodidade para utilizar até duas vias, duas medicações. Para quem está acostumado a usar aquelas multivias, aquelas borboletas, não pode usar mais de 3 medicamentos na mesma via. Então, se o paciente está fazendo 3, 4 medicamentos diferentes naquele mesmo momento, você vai ter que pegar outro sítio de acesso. Outra, as infusões preferencialmente com soro fisiológico. Glicose hipertônica não é compatível com via subcutânea. E água destilada também não. Mas como a gente dilui em água e a quantidade é bem pequenininha e ela não é só água, porque ela já está com outro medicamento, ela não fica tão hipotônica. Então não irrita tanto a pele. Você pode diluir o medicamento em água destilada? Pode. Pode diluir o medicamento em soro glicosado? Até pode. Mas glicose pura hipertônica não pode fazer. Bom, esse slide aqui a gente já está bem no finalzinho. Esse slide aqui, ele revisa para você aqui os sítios de punção, revisa para você aqui em cima também os locais subcutâneo, intradérmico, intramuscular. Mas o grande ponto é esse daqui, é essa mãozinha dizendo que você tem que fazer essa prega subcutânea para você facilitar a punção do subcutâneo. Porque se você não passa para o outro lado aqui, porque se você não fizer essa prega, quando você entra mesmo um pouquinho, você pode estar fazendo um acesso intramuscular. E acesso intramuscular não existe.
não pode fazer acesso intramuscular, porque a fibra muscular ela não distende. Você vai estar fazendo iatrogenia gigante ali, causando dor. Tem absorção? Tem, porque a gente faz o medicamento intramuscular. Mas você não pode deixar um acesso lá. Bom, aqui eu tenho alguns vídeos que foram feitos no hospital que a gente trabalha e foi autorizado pela paciente e pela paciente não, pela filha da paciente que estava presente assistindo a gente a fazer esse vídeo. Isso aqui é só como limpa. Subclávia também. Era para não ter som esse vídeo. Aí eu estou fazendo uma limpeza inicial, uma limpeza grosseira, estou tirando aí só aquela sujeira maior e aí depois a gente vai fazer uma limpeza um pouquinho melhor. Você pode fazer no sentido que você quiser, contanto que o algodão não passe externo e depois volte a punção sendo feita aqui. Você não pode passar o algodão aqui, depois passa aqui e depois volta para cá. Você tem que passar aqui e ir saindo. Ou então você passa para cá assim, de forma que a sujeira não volte para o local da punção. Nem eu lembro desses vídeos aqui. Faz a prega subcutânea. Olha aí. Entra 45 graus. 45 graus. Uma furadinha, Adriana. Entrou, venceu a resistência da pele, você retifica e entra. Sente a agulha aqui dentro. Faz a prega subcutânea. Quando você faz a prega subcutânea, você coloca a agulha 45 graus, porque se colocar 90 graus, você vai mais para o músculo. Se você colocar ela 30 graus ou menos, você vai direto no intradérmico. Quando você coloca 45 graus, você vai entrar no subcutâneo dela. Entrou no subcutâneo, percebeu que está no subcutâneo, você retifica e aí bota a agulha dentro do subcutâneo. Aí você vai passar a mão para sentir a sua agulha no subcutâneo. Por quê? Se você sentir a agulha sentir muito a agulha, provavelmente ela está no intraderme. Se você não sentir a agulha, ela está no intramuscular. Então você tem que fazer assim, você sente a agulha lá. Aí aqui, ó, entra 1 mlzinho. Só para concluir esse vídeo. Sentiu a agulha? Aspira para saber se você pegou em algum vaso acidentalmente. Pode parar, dá. Pronto, o ator já falou que era necessário. Tem que aspirar, porque às vezes você pegou um vasinho. Aqui ele já está um pouquinho frouxo. Aí aqui, ó, entra 1 mlzinho. Aqui eu não senti ainda. Entra 1 ml, a gente sente aqui. Aqui eu tô sentindo entumecido já. Faz uma massagenzinha. Para. Faz uma massagenzinha, que você entrou 1 ml, aquele subcutâneo dela tá íntegro. Quando entra 1 ml, ele distende um pouquinho. Aí você sente com a sua mão. Você faz uma massagenzinha, você espalha aquilo ali. E com isso, esse líquido vai dissecando o subcutâneo. Vale a pena a gente fazer um paralelo aqui. Essa paciente é uma paciente relativamente jovem. Então o subcutâneo dela ainda é bem firmezinho. Você mexe aqui assim, é mais firme do que o meu, inclusive. Quando você faz isso, o acesso subcutâneo que você distende, ele pode causar dor. Então, em pessoas mais jovens ou pessoas que têm o subcutâneo mais firme, é bom que você faça um mlzinho inicial ou 1,5 ml de lidocaína. E aí ele não vai sentir a dor daquela distensão. Mas em pacientes idosos, sarcopênicos e cuidados paliativos, que tem aquele subcutâneo frouxo, que você pega aqui, você vê a pele dele aqui embaixo, tá bem frouxo, não precisa fazer. Aqui ele já está um pouquinho frouxo, porque era o sítio do último acesso, né? Pronto, beleza. Bom, o que a gente aqui esse slide está aqui para dizer para você que a gente tem que fazer aqui o curativo, aquele curativozinho que é um plástico, e você consegue ver aqui o sítio de acesso. Esse aqui é melhor, porque se extravasar, se sangrar, se tiver alguma infecção, eu já estou vendo diretamente aqui. Desse aqui não. Esse aqui eu estou vendo aqui também, mas se ele tiver um eritema, alguma coisa assim, eu não estou conseguindo ver por conta dessa identificação.
gostaria mais desse. Mas você coloca lá, cada um. Às vezes a gente não tem disponível isso aqui, coloca um esparadrapo ali na região inteira para fixar o acesso. A gente tem vários tipos de acesso, né? Com licença. Só uma dúvida. Pois não. Quando tem como botar o slide anterior, por ser esse adesivozinho, né? Porque dá para ver se está infeccionado ou não. Ele dura mais tempo ou não? Ou é a mesma coisa de colocar um esparadrapo? Acaba sendo a mesma coisa de colocar um esparadrapo. A vantagem é que você preserva um pouco mais o acesso. Então, se você colocar o esparadrapo, trocar o esparadrapo a cada dia e limpar bem direitinho, tudo bem, você vai manter esse acesso e você vai conseguir ficar com 7, 9, até 11 dias, se for o não Tá agulhado. certo. Mas esse plásticozinho, que é um adesivo, ele impede a entrada de sujeira aí, né? Então ele não absorve líquido. Então eu acho que consegue preservar um pouco mais. Mas eu não sei te responder se a presença disso aqui faz com que você cuide, o acesso dure um pouco mais. Tá certo. Obrigada, viu, pela dúvida. Por nada. Bom, nós temos aqui o scalp, que dura de 5 a 7 dias, que é o agulhado, que é esse daqui. Nós temos aqui o gel, que é esse daqui, que dura de 7 a 11 dias, que é o que a gente conhece bem. Tem esse daqui que eu vi uma vez só, que é o Intima, que é um catéter específico para acesso à hipodermóclise. Então, isso daqui não dá para a gente ver aqui, mas eu já vi esse acesso pessoalmente. Então, ele tem uma agulha e ele tem esse aparatozinho aqui, que é aproximadamente 30 graus. Então, ele permite que a pele fique retinha e a agulha fique aqui dentro. É um negócio bem legal. Tem outro aqui que é igual também. Aí a cor diferente, provavelmente o calibre é diferente também. Bom, isso aqui, eu acho que não sei se tem algum médico presente nessa reunião, mas isso são os medicamentos que a gente pode fazer por hipodermóclise. São vários medicamentos a mais do que esses que a gente pode fazer. Eu até coloquei no próximo slide alguns medicamentos a mais, mas essa é a tabela de compatibilidade. Alguns remédios não podem ser na mesma via na hipodermóclise, assim como também acontece no acesso periférico ou no acesso central. Você não pode misturar alguns medicamentos, porque um reage com o outro, perde efeito, cristaliza, alguma coisa assim. Então isso aqui é a tabela do que é compatível e o que não é. Mas, resumindo, em termos de prescrição para a hipodermóclise, a diluição é mínima, porque a gente tem limitado a distensão e o volume. Então, sempre você vai diluir para dipirona, Plasil, bromoprida, furosemida. A ampola tem 2 ml ou 1 ml, Plasil tem 1 ml. Aí você usa 1 ml de água, faz 2 ml e uma faz a dúvida. hipodermóclise. Oi. Sobre a forma de diluição, é mais indicado com soro ou água destilada? É mais indicado com soro, com certeza. Com certeza. Tá, Porque obrigada. quando você coloca água destilada, você vai fazer com que aquela solução fique muito hipotônica. Então, antes do corpo absorver, ele vai ter que jogar algum líquido ali, aumenta talvez um pouco o volume, para depois começar a fazer a absorção. Então, você vai conseguir um efeito mais rápido se for com soro. Então, dipirona é 2 ml. Você pega 2 ml, faz aí 4 ml e faz uma infusãozinha bem lenta. Bromoprida. Alguns antibióticos que você vai fazer em bomba, por exemplo, imipenem, meropenem. Meropenem não tem uma boa penetração subcutânea, mas você pode fazer. E aí você, em vez de diluir em 300, você vai diluir em 100. E você vai colocar uma velocidade de até 6 ml hora. Então você vai prolongar um pouquinho o tempo de infusão. Outra dúvida. Pode falar. Desculpa. Sobre a quantidade do volume X, por conta que eu acredito, assim, eu estudei um pouquinho, eu não sei se eu estou certa, se eu estiver errada, pode me corrigir, mas em determinados locais que pode fazer esse acesso. E a quantidade X do volume, para não prejudicar o paciente futuramente. Aí, qual seria o indicado a quantidade do volume para ser infundido no paciente? Tá. Isso foi um slide que a gente passou ali agora, mas eu vou voltar para ele só para te responder. Aqui, ó. Aqui.
Nesse slide aqui, ele diz qual é o volume que a gente pode infundir em cada sítio. Então, nesse aqui, embaixo da clavícula, nesse daqui, aqui, embora ele esteja dizendo 250, mas você pode fazer até 500 ml por dia. 450, 500 ml. Depende também da compleição física do paciente. Se o paciente tem um subcutâneo mais frouxinho, você pode fazer um pouquinho mais de volume. Aqui, nessa região lateral aqui do abdômen, você pode fazer até 1000 ml. Você bota um acesso subcutâneo aqui, você pode fazer 1000 ml. Então, se você diluir, por exemplo, o seu antibiótico, cefepime, diluir em 100, você consegue fazer em 1 hora esse cefepime tranquilo. Ou em 2 horas esse cefepime, você pode fazer tranquilo pela via de subcutâneo. E se você coloca aqui na face anterior ou na lateral da coxa, você pode fazer até 1500 ml por dia, por 24 horas. Então, nessa região da coxa, 1500 ml por dia. Na região lateral do abdômen, 1000 ml por dia. Nessa região aqui do subclávio, aproximadamente 500 ml por dia. Aqui no deltoide, que não está expresso aqui, mas você pode também, até também 500 ml por dia. Faltou uma informação bem importante. Quando você está... Sim, quem fez a pergunta eu respondi? Quem fez a pergunta do volume respondeu? Elaine respondeu. Tá bom, Elaine. Qualquer dúvida, e se ainda tiver persistir dúvida, a gente fala novamente. Uma coisa que foi interessante, que acabou não falando, é que quando você vai fazer a punção, você tem que usar o umbigo como centro. Então, na região do abdômen, você vai fazer sempre a punção olhando para o umbigo. Onde é que está meu umbigo? Meu umbigo está aqui. Então, você vai fazer a punção olhando para cá. Então, sempre a agulha tem que estar apontando para o umbigo. Se você fizer aqui no abdômen, a agulha vai ter que estar apontando para o umbigo. Aqui vai ter que estar apontando para o umbigo. Aqui na região do braço, você vai ter que estar apontando para a raiz. Então, o acesso no braço, ele é da raiz do membro, da distal até proximal. Então, ele vai ser assim. Aqui ele vai ser assim, aqui ele vai ser assim, aqui ele vai ser assim. É errado uma coisa que eu acabei já vendo em alguns momentos. Você pega, por exemplo, uma agulha e você faz assim. E aí você vai drenar para cá. Você já viu um paciente que fica em UTI, em decúbito ventral prolongado, ele faz um edema aqui. Então, se você está jogando o líquido para cá, a tendência é que ele não seja bem absorvido. Então, você tem que jogar para a região de melhor drenagem. Aqui ele tem um plexo linfático muito grande e a drenagem vai ser melhor se você estiver apontando para o umbigo. Beleza? Faz a prévia aqui, aqui ele já está um pouquinho... Tá. Vai terminar em 9 minutos. Vai dar tempo de sobra. Então, beta-lactam, os carbapenêmicos, furosemida, teico. Teico, inclusive, saiu um estudo dizendo que a absorção do subcutâneo é melhor do que a endovenosa. Pode pegar mais de um sítio, você pode pegar um sítio aqui, pode pegar um sítio aqui, pode pegar um sítio aqui. Alguns remédios precisam de via exclusiva. Por exemplo, o Aldol precisa de via exclusiva, a fenitoína precisa de via exclusiva. Então você pega uma via aqui só para fazer fenitoína. Algumas pessoas dizem que você precisa também ter uma via quase exclusiva para fazer dipirona. Pega duas. Você bota isso aqui antibiótico e aqui fica fazendo remédios. Terminou. E agora eu quero ver as perguntas. Doutor Breno? Oi? Seria indicado só para pacientes em UTI ou não? Pelo contrário, às vezes, quando você está com o paciente na UTI, o paciente ele precisa de uma intervenção intensiva. Então, ele precisa de um acesso central, ou ele precisa de um acesso periférico mais calibroso, faz droga vasoativa. Então, aquele paciente que está intensivado é um paciente que precisa de medicamentos mais rápidos, mais agressivos, de absorção mais rápida. Às vezes, medicamentos que são incompatíveis com a via subcutânea, noradrenalina, dobutamina, dopamina, adrenalina, tudo isso é incompatível com a via subcutânea. Então, é melhor você fazer na enfermaria, pacientes ambulatoriais, pacientes em ambiente domiciliar. Às vezes você vai lá, faz um antibiótico no paciente, você pode usar a via subcutânea. Aí você deixa salinizado lá, fecha lá aquelas tampinhas e só no dia seguinte você vai lá na casa do paciente e faz nele novamente o remédio pela mesma via.
E pode ser utilizado em UTI? Pode. Às vezes você tem um paciente que precisa de monitorização, um paciente que está em cuidados paliativos, o paciente está acoplado à ventilação, não pode sair da UTI, não precisa fazer acesso central, e aí você pode fazer na UTI um acesso subcutâneo. Mas em enfermaria, show de bola. O paciente está precisando de acesso para remédio, para hidratação e para antibiótico, não precisa pegar um acesso central se você não conseguir o periférico. Vai para o subcutâneo. Certo, obrigada. Valeu. O que mais? Manda aí. Doutor Breno, só uma dúvida. Eu vi assim, todos os scalp, né? E se caso for um scalp 24? Assim, que é raro, né? Vai dar um pouquinho mais de resistência, mas você pode Ah, usar. tá. Pode usar. Você pode. Talvez eu preferisse, se o paciente tivesse um tecido celular subcutâneo um pouco mais frouxo, eu talvez preferisse, se eu não tivesse o 22, eu iria para o 20. E você pode usar um equipo microgotas ou uma bomba de infusão. Você vai fazer um antibiótico, por exemplo. Em vez de você usar uma bomba de infusão, você bota um microgotas e você calcula a velocidade de gotas ali para mais ou menos 1 hora ou 2 horas de infusão. Ah, tá bem, obrigada. Por nada. Manda aí. Doutor Breno, outra dúvida. Deixa ela primeiro. Qual seria o intervalo de tempo entre uma punção e outra? Você pode fazer imediatamente. Entre uma punção e outra, perdeu, por exemplo, acesso subcutâneo. Ou terminou o tempo. Vamos fazer outro? Quanto tempo depois a gente pode fazer outro? É isso? Isso. Não precisa ter essa espera. Tanto porque você pode pegar mais de um sítio. Às vezes você pega uma aqui na barriga, outra aqui do outro lado. Então você pega um aqui na barriga, um aqui no subclávio. Você não precisa esperar de um para o outro. Você só precisa ter o tempo entre um acesso e outro quando você vai tirar um acesso central, porque o paciente está com infecção de corrente sanguínea. Aí é de bom tom que você espere pelo menos 24 horas ou 48 horas, idealmente, para pegar um novo acesso central. Mas subcutâneo, hipodermóclise, não precisa. E você pega um acesso aqui. Se perdeu esse acesso, você pode pegar imediatamente do outro lado. E você pode até pegar no mesmo sítio. Mas é bom que você intervale aí por volta de 10 centímetros. Tá aqui. Edamaciou aqui. Tira daqui, pega aqui embaixo. Mas é sempre bom você fazer rodízio. Pegou aqui, aí o próximo acesso você pega aqui, ao próximo acesso você pega aqui, ao próximo acesso você pega na perna, ao outro acesso você pega aqui, vai rodiziando os locais. Certo, obrigada. Por nada. Eu acho que a gente ainda tem tempo até terminar. Em algum momento ele vai terminar aqui a... Doutor Brendo, Oi. sobre uma emergência, digamos uma parada, devido à distribuição de vários volumes de medicamento, como seria indicado isso? A via subcutânea não é legal para isso. O paciente está parado. Se o paciente está parado, você não vai fazer uma adrenalina subcutânea. Não pode fazer amiodarona, que inclusive é incompatível. Não pode fazer. Então, não é um paciente que você pode usar essa via. Você vai ter que fazer outro tipo de via. Você vai ter que pegar uma via, sei lá, jugular externa. Você pode até fazer medicação pelo tubo. Se o paciente está sem acesso e ele está entubado, você pode dobrar todas as doses e pode fazer pelo tubo. Também aceita. E pode pegar uma via intraóssea, que dói para burro, mas o paciente está parado, qualquer acesso para ele vai ser vantagem. Mas a via subcutânea não é legal para esse momento. Tá, obrigada. Doutor Breno, boa noite. Boa noite. Só queria parabenizar pela live que o senhor fez. É de muita importância esse acesso para o pessoal que trabalha também com pacientes oncológicos. Demais. E de pouco conhecimento de muitas pessoas. Aí eu quero também repassar só para acrescentar que existe um guia que tem como título o uso da via subcutânea em geriatria e cuidados paliativos, no site da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e na Academia Nacional de Cuidados Paliativos. É verdade, parabéns. Obrigado pela colocação. E é gratuito, e é bem completo, e está disponível. Você chega lá no site da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e você tem esse manual que é bem consistente. E você encontra também outros manuais que são menores, que têm informações mais direcionadas, que são mais simples, só para você fazer ali um acesso, você pega logo, ele te orienta como fazer,
como limpar, o tempo que você precisa ficar verificando. Por exemplo, você faz o acesso subcutâneo agora, e aí depois de meia hora você tem que ver se ele não ficou edemaciado ou vermelho. Depois de meia hora, nas primeiras 3 horas, até as 6 primeiras horas. Depois disso, você pode ver a cada 2 horas. Outra coisa, é normal você fazer um acesso subcutâneo e quando você começar a infundir medicamento, ele ficar edemaciado, porque o subcutâneo ainda está dessecando e pode ficar vermelhinho também. Nas primeiras poucas horas, isso pode acontecer. Espere um pouquinho, que a tendência é isso melhorar. Pessoal, tem um monte de pergunta aqui, tá? A chamada termina em 1 minuto. Eu não vou conseguir ler as perguntas, estão 69 perguntas. Agradeço a participação de todos e fico à disposição. Eita, não vou nem conseguir ver as perguntas que vieram pelo chat. Alguma delas, se for importante, pode fazer agora, se der tempo a gente já responde. E se quiser, entre em contato comigo e a gente marca um novo encontro e a gente pode dar uma repassada nesse assunto. Doutor Breno, poderíamos fazer uma prática, né, no Clementino? Poderíamos fazer no Neves, poderíamos fazer no Edson, no Clementino. É só vocês chegarem até mim e a gente marca isso. Top, Pronto, então bola. vamos fazer lá. Bora. Vamos marcar. Vamos. A morfina utilizada em bomba. E agora, hein, amor?